dando todas as coisas. Então, boa noite a todos aí, que Deus abençoe a vida de vocês, Jones, Cristiane, todas as pessoas que estão ouvindo, né, assistindo essa live, a dona Isabel, dona Kátia Silene, que Deus abençoe vocês ricamente. Glória a Deus. Amém? E nós vamos conversar um pouco nesse tempo aqui sobre um assunto importante, né? Em relação aos intercessores, né? Então, a paz do Senhor, dona Sara Luna, Deus abençoe a senhora também, né? E eu estou fazendo assim porque eu preciso enxergar, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o intercessor e a tentação, né? Porque todo intercessor, ele enfrenta o inimigo, e o inimigo usa a tentação como uma das suas principais estratégias de combate, né? Estratégia de queda, que é fazer as pessoas caírem em tentação, caírem no pecado. Então nós temos que aprender sobre essa estratégia, o que a palavra de Deus diz sobre isso, porque a gente, tendo conhecimento, a gente consegue ter vitória. A palavra de Deus diz assim: o povo perece, o meu povo está perecendo, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais vitória você terá, né? A destruição vem pela ignorância, que é a falta de conhecimento, a falta daquilo que é o princípio de Deus. Então nós precisamos aprender sobre todos os assuntos que a palavra de Deus nos ensina. A palavra nos ensina sobre o nosso inimigo, e nós temos que aprender sobre o nosso inimigo. Porque nós vamos batalhar contra o inimigo, nós temos que aprender sobre ele. E uma das principais estratégias é a tentação. Então nós vamos falar nessa noite sobre isso, e que o Senhor nos dê graça e entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse tempo nas Tuas mãos, no Teu altar, implorar, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, perdoa os nossos pensamentos, intenções, inclinações. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância, quando nós renunciamos e desprezamos o Teu conhecimento. Perdoa, Senhor, esses pecados. Coloca em nós, Senhor, a Tua sabedoria, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar enquanto nós estudamos a Tua palavra, que o Teu Espírito abra, Senhor, o nosso entendimento, nossos ouvidos, nosso coração, e que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia no nosso coração. Imploramos, Pai, vem nos ensinar, que o inimigo fique para o lado de fora das nossas casas, que fique para o lado de fora, Senhor, dessa ministração, que ele não atrapalhe a ministração da Tua palavra, que ele não roube a semente, Pai, e que o nosso coração esteja preparado para frutificar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar, vamos ler um texto bem conhecido, que está aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, e nós vamos compreender o que esse texto pode nos ajudar na nossa vida de oração, na nossa vida de intercessão, né? Tem muitas revelações nesse texto, né? Mateus 4, 1 até o versículo 11. Versículo 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, versículo 1 de Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Então, nós precisamos compreender esse texto, que é muito importante. A primeira coisa, parece, né, que o Espírito Santo, que é santo, está levando Jesus para que ele caia. E isso não é verdade.
né? Jesus tinha uma missão nessa terra, que era resgatar o homem do pecado e da morte. E quando a gente fala pecado e morte, a gente está falando do inimigo, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. O próprio Jesus falou isso. O inimigo não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, Jesus veio com essa função de acabar com o império das trevas, destruir a autoridade do diabo. Então, quando Jesus ele nasce, acontece uma identificação. Satanás não está vendo quem é o bebê, não está vendo quem são os pais, não está vendo quem é a família, então ele não consegue tocar em Jesus quando ele é apenas um bebê. E Jesus cresce, e quando ele completa aproximadamente 30 anos, ele vai até o Jordão, onde João Batista está ministrando a palavra, e ali ele é batizado. Mas quando ele chega próximo de João Batista lança uma palavra e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala isso, no mundo espiritual, Satanás, que não tem revelação, Satanás não tem mais acesso à revelação de Deus, ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e com o pecado tira também a autoridade do inimigo sobre o mundo. Então, o inimigo começa a se mobilizar, começa a se movimentar. E o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Por quê? Porque no deserto é um lugar apropriado para vencer o inimigo. No deserto não tem família, no deserto não tem o mundo, não tem as cidades, não tem as riquezas. No deserto você não tem os recursos que você pode perder. No deserto você não pode ser manipulado. No deserto ninguém pode usar teu filho como refém, tua mãe como refém, teu pai como refém. Olha, se você fizer isso, eu vou matar ele, vou matar ela. No deserto, meu querido, é o lugar onde, biblicamente falando, se forma o caráter de um profeta. O deserto, né, é o lugar onde a revelação ela vai aparecer. Então, não despreze o tempo de deserto. De repente, você é levado pelo Espírito ao deserto, não para ter derrota, mas para ter vitória. Amém? Então, o diabo, ele sempre vai tentar aquelas pessoas que ele quer dominar. Isso é muito importante a gente perceber. Ele vai tentar as pessoas que ele quer dominar, né? Então, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Deus já sabia que o diabo ia para cima dele. E só tem uma maneira do diabo obter vitória contra Jesus. É fazendo ele cair em pecado. O diabo havia feito isso no Éden com Adão. Ele tentou Eva, Eva caiu e depois Adão caiu. E com isso o pecado entra na nossa raiz. E agora vem Jesus sem pecado algum. Quando ele é identificado como alguém que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, então Satanás, com toda a sua corja, começa a vir para cima de Jesus para que ele também caia. Então, Satanás precisa, para dominar alguém, ele precisa convencer essa pessoa a cair em um pecado. E o que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Desobedecer um princípio de Deus. Desobedecer alguma lei que Deus estabeleceu. Amém? Então, o diabo vai tentar aqueles que ele quer dominar. Por isso, se você está passando por tentações, se você está passando por situações onde você não está conseguindo resistir, você pode ter certeza, Satanás ainda não está te dominando. Você não está na mão do inimigo. Você está sendo tentado. Então, a fase da tentação é a fase da vitória. Se você passar pela tentação e não pecar, você teve vitória. Né? Todos, a Bíblia fala isso, que todos nós somos tentados. Tanto é que a oração que Jesus ensinou diz assim: não nos deixeis cair em tentação, porque nós seremos tentados.
Por que que a gente é tentado? Porque nós temos uma carne, Satanás vai oferecer o que a nossa carne deseja. Então a tentação, ela existe. Não dá para fingir que não existe, não dá para fingir que você é imune à tentação. Nós temos que enfrentar e vencer a tentação. Foi isso que Jesus fez no deserto, ele enfrentou e venceu a tentação. Ele não caiu em tentação. Amém? Outra coisa importante, por que eu estou falando tudo isso? Porque o intercessor, ele tem que trabalhar com essa realidade. Né? O intercessor, ele precisa trabalhar com a realidade das tentações. Tanto das tentações próprias dele mesmo, quanto das tentações sofridas pelas pessoas que ele está orando. Tem pessoas que você está orando que sofrem tentações. Algumas vencem as tentações, outras caem em tentação. E o intercessor tem que saber lidar com a tentação. Porque o intercessor também sofre tentações. Você está vendo aqui o nosso intercessor, Jesus, sofrendo tentações no deserto. Mas uma coisa eu te garanto, Deus nunca vai tentar você. Amém? Então, só para você ter uma ideia, Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, Deus, ele não vai empurrar uma pessoa para o pecado. Ele não vai tentar uma pessoa para um pecado de prostituição, para um pecado de assassinato, para um pecado de uso de drogas. Deus não faz isso. Deus não tenta ninguém. Deus prova as pessoas. A provação é diferente da tentação. A provação serve para que você se encontre vitória e você cresça espiritualmente. E a tentação, quem traz a tentação é o inimigo. E o inimigo quer que você caia. A tentação não vem para você estabelecer uma vitória. O inimigo vem com a tentação mais forte, né? Cada um de nós tem uma inclinação em alguma área, mas ele vai trazer essa tentação para que você caia. Então Deus não faz isso. Deus não tenta ninguém. Amém? Então, quando você estiver sendo tentado, não diga Deus está me provando. Não, se é uma tentação, meu querido, não é de Deus. Se é uma tentação, vem do diabo. É origem demoníaca. Você precisa jejuar, buscar o Senhor, se santificar para superar essa tentação. Amém? Então, é importante que você entenda isso. As pessoas confundem quando elas estão sendo tentadas e elas estão atribuindo a tentação a Deus. Mas Deus não tenta ninguém. Deus não vai me tentar e Deus não vai te tentar. Amém? A Bíblia diz assim, cada um é tentado. Tiago fala, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. A tentação é um processo de atração por aquilo que a nossa carne, o nosso desejo carnal gosta. É isso que é a tentação. Então, tentação é uma atração. Você é atraído por algo que a tua carne gosta. E se a tua carne gosta de prostituição, você vai ser atraído pela prostituição. Se a tua carne gosta de ira, você vai ser atraído pela ira. Se a tua carne gosta de inveja, você sempre vai invejar as pessoas. Então, as obras da carne, né, elas são as concupiscências. O que é concupiscência, pastor? A concupiscência é uma palavra que significa desejo exagerado de prazer. Quando você tem um desejo exagerado de um prazer, isso é a sua concupiscência. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Né? Então a pessoa tem um desejo e ela se torna escrava daquele desejo. Não consegue parar de pensar em satisfazer o seu desejo. E aí a tentação ela aparece, porque está atraindo a pessoa e falando para ela assim, o que tem? Qual o problema? Você não está fazendo mal para ninguém. Né? Depois você pede perdão. Isso é o diabo, meu irmão. Isso é o diabo falando com você. Então o tentador, ele
existe para tentar, mas ele não é Deus. Deus não tenta ninguém, né? No versículo 2 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus, no deserto, teve fome. Jesus foi para o deserto para ser tentado, e ele jejuou 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome. Agora, pensa num homem que não comeu, não bebeu nada durante 40 dias no meio de um deserto, que é um calorão lascado, né? Ele desidratou o corpo dele, mas ele estava ali buscando a Deus, né? Por que 40? 40 é um número bíblico que representa algo. Você vai ver 40 anos de deserto, quando o povo ele sai do Egito e começa a caminhar para Canaã, para que Deus derrubasse toda a incredulidade, para que Deus derrubasse todos os gigantes da alma, para que Deus derrubasse tudo aquilo que era murmuração, tudo aquilo que era mundano no coração do povo. O povo se prostrou no deserto, foi a segunda geração que entrou. Então, primeira coisa, o deserto é um lugar onde você pode ser gerado no sobrenatural, para uma vida de conquista. Segunda coisa, quando você está no deserto por 40 dias, 40 aponta para esse tempo profético, onde você vai ser preparado para uma mudança de nível, né? 40 semanas é o tempo da gestação de uma mulher. Então imagina você sendo gerado, né, como se você estivesse sendo gerado espiritualmente em um deserto, onde você não tem ninguém a quem recorrer. Ou seja, você vai precisar aprender de Deus, você vai precisar ouvir a Deus, vai ter que abrir os teus ouvidos para ouvir a Deus. No deserto é o lugar onde essas coisas acontecem, onde você tem mais sensibilidade, onde você desenvolve as habilidades de resistir ao diabo. É no deserto, né? É quando você está sozinho, né? Então, Jesus foi para o deserto, irmão. E eu vou te falar uma coisa importante também. O diabo, né, ele tenta quando você está sozinho. Porque aí quando você está sozinho, é mais fácil de você cair. Quando você está isolado, quando você está longe dos irmãos, longe da família, longe do marido, longe da esposa, longe dos filhos, é quando você está livre, né? Você é livre. Mas quando você não tem ninguém olhando, é ali que Satanás prepara as suas armadilhas, é ali que Satanás tenta você. Então, presta bem atenção. Se você não consegue ficar sozinho, se você não consegue manter, né, a sua vida diante de Deus quando você está sozinho, então procura uma estratégia de ficar acompanhado. Procura estar sempre com alguém. Amém? É uma maneira de você evitar, porque você está sendo muito fraco na carne. Então, reconheça que você tem uma fraqueza e você pode se prevenir da queda, porque a queda, irmão, causa muitas consequências ruins para você mesmo, ou às vezes para sua família, para o seu casamento, ou para a sua saúde. Então, toma cuidado com isso. Jesus foi levado para o deserto e aí Satanás, né, ele começa a tentá-lo. 40 dias. No final dos 40 dias, ele teve fome. Versículo 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí você tem as áreas de atuação do inimigo. O inimigo se aproximou dele, né? A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Em tudo Jesus foi tentado. Ele foi tentado na prostituição, na impureza, na lascívia, na feitiçaria, na idolatria. Ele foi tentado em tudo. No final dos 40 dias, porque ele foi tentado por 40 dias, no final aparece o próprio Lúcifer, né? Que é aquele anjo caído, né? Desempregado, que apareceu só no final, depois que todas as hostes demoníacas foram para cima de Jesus. E aí ele fala: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque a primeira área que Satanás vai tentar a nossa vida, que é o que ele faz, né? Começa com Jesus aqui, é a área da necessidade imediata. O que você está precisando? Você está precisando de pão?
Então, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você não é filho de Deus? Ele está fazendo um desafio. Amém? Então, olha só como isso aconteceu. Então, o tentador se aproximando. Quando o tentador se aproxima, é para tentar. Né? Ele precisa dessa aproximação, ele precisa estar próximo. Ele não estava dentro de Jesus, mas ele estava próximo. Porque ele viu Jesus jejuando, ele sabia que ele não tinha como tocar em Jesus, ele não tinha como matar Jesus ali, porque Jesus não tinha pecado. Ele não podia dominar Jesus porque Jesus não tinha pecado. Ele não podia governar Jesus porque Jesus não tinha pecado. Então o inimigo precisa se aproximar para tentar. Ele tem que estar perto. É por isso, irmão, que a palavra de Deus diz: fugir de toda aparência do mal. Foge da aparência do mal. Não deixa chegar perto de você. Né? Jesus ensinou uma coisa tremenda. Ele falou: se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança para longe. Não deixa ela perto. Ele não falou para cortar somente. Ele falou: ó, essa mão aqui é o que me faz cair. Então tira ela e joga para longe, não deixa perto. Porque essa mão é o que o diabo vai usar para você cair. Então, o inimigo ele tem que se aproximar. Ele tem que estar perto. Ou ele tem que usar alguma coisa que está perto de você. Por exemplo, né, se você tem alguma coisa que faz você cair, você pode ser um celular, pode ser, sei lá, a televisão, pode ser alguém que você convive, trabalha, pode ser um vício, né? O cigarro, a droga, a bebida, né? Ou uma amiga, um amigo, né? Que fica tentando você, fica com assuntos levianos, assuntos lascivos, sensuais, está perto de você. Você tem que se afastar dessas coisas. Por quê? Essas coisas estão fazendo você pecar. E você não pode brincar com pecado. Você não pode. O pecado, ou você mata ele na sua vida, ou ele te mata. O pecado não está aí para te satisfazer o desejo. Ele está aí para matar você. Para fazer você ser dominado pelo inimigo. Então é muito importante que você lance para fora, porque o inimigo, o tentador, se aproximando de Jesus, para Satanás te tentar, ele tem que estar próximo. E aí faz uma pergunta para você mesmo: o que faz eu cair? Que está perto de mim? O que faz com que eu caia? O que é que está fazendo eu cair? Amém? E segunda coisa, o inimigo também precisa falar. Aí vem a questão dos pensamentos. O inimigo se aproximou e falou com Jesus. Ele começou a estabelecer uma comunicação. Ou seja, se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Então o inimigo, o que ele faz? Ele se aproxima e começa a trazer uma influência, um pensamento, um sentimento. A aproximação do inimigo vai fazer com que a nossa carne receba aquela aproximação e perceba de alguma maneira. Seja através de um pensamento, seja através de um sentimento, seja através de alguma percepção você está tendo. Né? Porque a Bíblia fala que o diabo anda em derredor buscando quem possa tragar. Então, quando ele se aproxima, ele tem que falar com você. E como é que ele fala comigo, com você? Será que a gente vai ouvir uma voz audível falando com a gente? Não. É o pensamento, ele joga na mente. Olha, se você fizer isso, olha, se você é filho de Deus, olha, se você pecar, depois você pede perdão. Não, Jesus já pagou por esse pecado, pode pecar à vontade que já foi lavado. E já começa a colocar ideias. O importante é ser feliz. São ideias, não é assim, não é bem assim. Não é tão radical assim. São ideias que começam a assombrar a mente da pessoa. Aqui a Bíblia não conta quanto tempo ele ficou trazendo essas ideias na mente de Jesus. Mas imagina, Satanás trabalhando, jogando palavras, jogando pensamentos, trazendo pensamentos na mente. E aí nós temos que trabalhar
para manter os nossos pensamentos de maneira pura. Nós temos que guardar a nossa vida mental, a nossa vida de pensamentos. Senão a gente vai alimentar um pensamento que veio do diabo. É mesmo, eu estou com fome. Eu sou filho de Deus, estou passando fome. E quantos crentes, né, quantos intercessores, por causa da necessidade imediata, acabam caindo? Por quê? Eu estou passando fome, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Olha, é essa luta que está acontecendo aqui. Então, eu estou nessa situação, mas eu sou filho de Deus. Então, essas necessidades imediatas, o tentador se aproxima para tentar suprir essa necessidade, propondo alguma coisa para a gente fazer. Propondo alguma campanha, usa o teu poder espiritual. Usa. Ordena, profetiza, intercessor. Você não é intercessor? Intercessor comanda. Então comanda aí, intercessor. Decreta. Você não tem um decreto profético? Faz um decreto profético. Satanás está querendo fazer o quê? Promover uma queda. Estabelecer um governo sobre a tua vida. Quando ele fica aí cutucando você. E muitas pessoas, muitos intercessores acabam caindo nessa proposta. E começam a direcionar as suas orações, as suas palavras proféticas, só naquela direção. E viram um alvo da sua vida. Né? Mas Jesus, versículo 4 diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, olha que tremendo. Né? Tudo que o inimigo traz na nossa vida precisa ser rebatido e rejeitado. Nós não podemos deixar que um pensamento ele ganhe ninho na nossa cabeça. Então Jesus respondeu para o inimigo. Ele podia ter desprezado, mas a Bíblia fala assim, nós não desprezamos os ardis do inimigo. Não desprezamos as estratégias do inimigo. Eu não posso desprezar um pensamento. Eu tenho que rebater esse pensamento com a palavra de Deus. Eu tenho que rebater essa propensão, essa obsessão, esse impulso que está vindo na minha vida com a palavra de Deus. Então Jesus falou assim, eu estou respondendo para você, tentação. Eu estou respondendo para você, tentador. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que Jesus estava fazendo? Ele, além de responder, ele não reagiu de maneira errada. Ele não tomou um impulso porque alguém estava cutucando ele. Vai, você não é crente? Vai, você não é intercessor? Vai, você não é profeta? Vai, você não recebeu a unção? Vai, você não é pastor? Faz aí o milagre. Então, quando você responde da maneira errada, você caiu. Quando você responde da maneira correta, você venceu. Então ele colocou ali o argumento do inimigo no chão. Nem só de pão viverá o homem. Eu não vou dar uma ordem aqui, porque você quer, Satanás. Eu não vou dar uma ordem aqui porque você quer. Você está colocando uma condição que eu não aceito. Isso é rejeitar a proposta do inimigo, rejeitar aquilo que o inimigo está propondo. No Velho Testamento tem uma história de um cara chamado Golias, que no meio de uma guerra tinha dois exércitos, os filisteus e Israel, e o Golias se colocou ali no meio e falou assim, para que a gente precisa ficar lutando? Para que a gente precisa ficar fazendo guerra? Né? Se escolhe um homem para lutar contra mim. Se esse homem me vencer, nós seremos seus servos. E aí a gente não precisa fazer luta, não precisa fazer guerra. Ninguém precisa morrer. Escolhe um para lutar comigo. Ele colocou o quê? Uma condição. E Satanás sempre vai propor para você uma condição. Para quê? Para te paralisar. Porque depois que Golias fez essa proposição, depois que ele propôs isso, o povo ficou 40 dias paralisado, sem fazer guerra. Eles já estavam dominados pelo inimigo. Por quê? Porque eles não reagiram da maneira correta. Então, ficar paralisado, ficar parado, não é uma resposta correta para a tentação. Nós temos que combater a tentação com a palavra de Deus. Se você não combater a tentação com a palavra de Deus, ela vai te dominando. Por quê? Porque ela tem a carne.
Então, o tentador precisa ouvir a palavra de Deus saindo da sua boca. Ó, tá escrito. Porque quando você faz isso, você não se coloca debaixo do jugo, da proposta do inimigo. Amém? Deus é bom. Né? Outra coisa, o texto, né? Esse texto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é um texto que foi extraído do livro de Deuteronômio. Quando o povo ele está chegando em Canaã, saindo do Egito. Aí Deus fala para eles assim: eu conduzi vocês no deserto esses 40 anos. Eu fiz vocês passarem fome. Eu humilhei vocês no deserto. Para quê? Para saber o que havia no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. Para te provar. Não para tentar, para te provar. E para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, Jesus ele estava contextualizado. Eu estou no deserto 40 tempos, eu estou contextualizado com isso, porque o deserto é o tempo de eu adquirir revelação e não de adquirir pão. Então, o intercessor, irmão, o profeta, ele tem que valorizar o tempo de deserto. Ele tem que saber qual é o propósito de Deus com a vida dele naquele deserto. Então eu estou aqui para adquirir a revelação da palavra. Eu não estou aqui para adquirir pão, riquezas, para ter as minhas necessidades atendidas. Não. Deus vai atender as minhas necessidades. Eu não preciso ficar comandando nada. Por quê? Porque eu estou aqui para adquirir revelação da palavra de Deus. Olha só que forte isso. Aí Satanás não tem argumento. Amém? Então, o versículo 5 diz: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Olha, isso daqui, meu querido, é a típica estratégia do inimigo que ele utiliza com intercessão. O que ele faz? Olha, eu estou usando a palavra. Então, usa a palavra. Olha, se atira daqui para baixo, porque a palavra de Deus garante que Deus vai te dar livramento. A palavra de Deus garante que você é invencível. A palavra de Deus garante que Deus vai mandar os anjos para você não tropeçar. Se atira. Satanás não podia jogar Jesus de lá. Ele falou: se atira, eu preciso da tua decisão. Satanás precisa da nossa decisão no processo de tentação. Então ele precisa fazer o intercessor decidir errado. E ele usa a palavra de Deus para fazer os outros cometerem erros. Usa a própria Bíblia para fazer as pessoas cometerem erros nas suas orações, nas suas decisões. Então né? Então o intercessor ele vai orar e ele precisa de uma direção. E Satanás vai oferecer uma direção para ele. O intercessor vai fazer uma campanha, vai subir em monte, vai fazer alguma coisa do gênero, buscando uma resposta de Deus. O inimigo pode trazer uma palavra para tentar te manipular, para tentar fazer você cometer um erro. E quantas pessoas ficaram magoadas com Deus, pensando que Deus falou com elas e se atiraram do pináculo do templo. Se atiraram do pináculo do templo. Satanás levou ele até lá em cima no templo, irmão. As pessoas se atiram. Por quê? Porque ouviram uma voz. Ouviram alguém falar: olha, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E aí acaba tomando decisão errada. Por quê? Porque ouviu uma voz falando a palavra de Deus e atribuiu essa voz à voz de Deus. Mas era a voz do inimigo. Mas olha só, se você conhece a palavra, não de maneira parcial, não uma porção das Escrituras. Se você conhece toda a palavra, você sabe que Deus não trabalha assim. Você tem o Espírito, o intercessor tem o Espírito de Deus.
E o Espírito de Deus, ele vai trazer a palavra revelada. Então ele fala assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tome decisões porque você está sendo conduzido por alguém que está utilizando a palavra de Deus para fazer você tentar a Deus. Mas você não está vendo que ali é alto, que você pode morrer, espatifar lá embaixo, que você pode cometer suicídio? Você não está vendo que isso daqui, né, você vai morrer? Você não está percebendo que essas coisas, Deus está mandando você fazer isso? Qual é o propósito de Deus você se atirar daqui para baixo? Então, se você for conduzido pelo Espírito, quando o diabo falar com você a palavra, você vai saber discernir que não é a voz do teu Pai. E aí você não vai errar, meu irmão. Você não vai tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás, não tenta fazer Deus errar. É o que Jesus falou. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que Satanás está fazendo aqui? Ele está desafiando o poder de você ser filho de Deus. Ele está desafiando você a usar a palavra de Deus da maneira errada, a usar as promessas de Deus da maneira errada. Ele está desafiando você a usar os anjos da maneira errada, a autoridade que Deus te deu da maneira errada. Aí você vai usando isso nas orações, você vai utilizando isso e tomando decisões. E você está tentando a Deus. Você fala, não, os anjos, Senhor, manda os anjos. Aí Deus não está ali, porque Ele simplesmente não mandou você fazer aquilo. Você está tentando a Deus. Satanás estava tentando usar Jesus para manipular a Deus. Ele queria comandar uma ação de Deus. Aí Deus vai deixar seu filho morrer? Ele vai se atirar. Então Jesus falou assim, eu não vou tentar o meu Pai. Não vou tentar meu Pai. Eu não vou usar a palavra da maneira errada. Quem usa a palavra da maneira errada? Feiticeiro. Quem usa a palavra da maneira errada? Pessoas que praticam feitiçaria. Feitiçaria evangélica. E no meio da intercessão está cheio, irmão. Pessoas que pegam promessas e tomam decisões sem que Deus tenha mandado elas fazerem. Sem que Jesus tenha mandado elas fazerem. Então eles manipulam a palavra e se atiram do pináculo do templo. Está tentando desafiar o poder. Você não é filho? Se você é filho, então vai para cima, vai para cima. E aí você é enganado, parece uma coisa simples, mas você é enganado porque o inimigo está por trás daquela decisão. E Deus não tem propósito nenhum. Então, manipulação da palavra de Deus para fazer pessoas errarem é uma das principais estratégias do inimigo. Você ouve uma palavra, você não confere, você não vê, você não contextualiza na sua vida, aí você toma uma decisão e você cai do pináculo do templo e você morre. E depois fala que a culpa foi da igreja, do pastor, do diácono, de qualquer irmão, de qualquer pessoa. Por quê? Porque você foi conduzido pelo inimigo sem perceber. Então Jesus falou assim, não vou tentar o Senhor teu Deus. Quantas vezes a gente faz dívidas em nome de Jesus? Quantas vezes? Sabe, na história da igreja, irmão, desde que a igreja começou no ano 0, ano 1, ano 5, ano 30, desde que a igreja foi estabelecida, você vai perceber que teve muita gente que errou em nome de Jesus. As pessoas saíam fazendo cruzadas, a igreja antigamente, saía fazendo cruzadas, que a palavra cruzada, parece uma coisa boa, Vamos fazer uma cruzada para quê? Para ganhar os muçulmanos. Sabe o que eles faziam nas cruzadas? Eles matavam os muçulmanos em nome de Jesus. Eles pegavam espadas, exércitos da igreja, saíam com cruzes e faziam as cruzadas. As cruzadas foram verdadeiras chacinas. Matou muita gente. Tomou cidades. E eles faziam isso em nome de Jesus. E matavam as pessoas que não queriam aceitar Jesus como Senhor.
se tornar cristãos. Então o que é isso? Isso é o engano do inimigo. Se atira daqui para baixo porque está escrito. Então, se você se deixar levar por esse tipo de tentação, se eu me levar a deixar que essa tentação me leve, eu vou começar a fazer o que o diabo quer: roubar, matar e destruir, em nome de Jesus. Usar a palavra para destruir pessoas, usar a palavra para matar as pessoas, para acabar com os ministérios, para dividir ministérios. E tem muita gente na intercessão dividindo na oração. Muita gente que está pegando Bíblia, pegando promessa, pensando que Deus está falando, mas estão tentando a Deus, e estão cometendo erros e fazendo feitiçaria. E aí a gente vê o espírito de feitiçaria na igreja. Da onde que vem? Não é do macumbeiro, não. É da intercessão. Porque na intercessão, Satanás fala assim: se você é intercessor, se você é intercessora, manda, profetiza, decreta. E o que a pessoa faz? Ela profetiza. E quando ela faz isso, ela comete um ato de feitiçaria. Ela está sendo conduzida, influenciada por um espírito maligno. E quando ela libera aquela oração, ela libera, porque ela tem autoridade, ela libera também a feitiçaria. Ela se transforma numa um intercessor, uma intercessora do inimigo. Porque o inimigo sempre vai trazer uma direção de oração baseado numa palavra. Então, tem que tomar cuidado, irmão. Não tente o Senhor, seu Deus. Não pegue a palavra de Deus e comece a decretar o que você quer que aconteça. Não tome decisões pensando que Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus não mandou você fazer. Você vai cometer erros, pode, se atirar do pináculo do templo e pode morrer. E o que é morrer? Morrer é você sair do ministério, sair da igreja. Não quero mais ouvir falar de Jesus, nem da palavra. Por quê? Porque eu fiquei decepcionado. Decepcionado com quem? Eu tomei uma decisão e Deus não me ajudou. Eu comprei um carro, Deus não me ajudou. Comprei uma casa, Deus não me ajudou. Deus mandou você fazer isso? Não. Então isso é tentação. Isso é o inimigo tentando fazer você errar para que você caia. Amém? E para terminar, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Outra área de atuação muito poderosa, que muita gente, irmão, cai, é a área da glória, a fama, o poder, o reconhecimento do mundo. Então essa é uma área que, principalmente hoje, com rede social, isso está muito forte, irmão. O inimigo fala assim: eu vou te dar a glória do mundo, eu vou fazer você reconhecido, vou fazer a tua igreja enorme, grande. Você vai atingir nações, reinos. Você vai aconselhar presidentes, cara. Você vai ser bom. É só você me adorar. Satanás propõe isso. Por quê? Porque ele quer comprar a tua adoração. Ele quer comprar a sua maneira de adorar a Deus. Ele quer que você mude a adoração de Deus para ele. Então você fala assim: oh, mas eu nunca vou adorar o diabo. Não? Sabe quando que o diabo é adorado? O diabo é adorado, irmão, quando eu adoro o meu ministério. Aí o diabo é adorado. Quando eu adoro os dons que Deus me deu. O diabo é adorado assim. Quando eu idolatro o meu chamado. Aí o diabo está sendo adorado. Quando eu faço isso. Quando eu idolatro a minha igreja, quando eu idolatro o meu pastor, quando eu faço isso, o diabo está sendo adorado. O diabo quer alguém
para que a adoração do homem passe por essa pessoa e ele vem recolher essa adoração. Então, olha só, o diabo fala assim: eu te dou todos os reinos desse mundo e a glória deles, se você se prostrar e se adorar diante de mim. Por que é tão importante, por que é tão caro a adoração? Porque quando você adora, a pessoa que está sendo adorada, ela é elevada. Ela é elevada ao status de Deus, ao status de governante. Quando você adora, o diabo vem recolher essa adoração e se forma ali uma idolatria. Então, o que o diabo está tentando fazer? Ele está tentando fazer Jesus adorá-lo. Mas ele está propondo, porque ele sempre vai propor uma troca. Ele sempre vai propor uma troca. Foi o que ele fez no Éden. Olha, se você comer do fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Se você se alimentar desse fruto, você vai ter conhecimento, você vai ser como Deus. Então o homem ele foi tentado e caiu na tentação porque ele queria ser como Deus. O próprio inimigo queria ser como Deus. Mas nem o homem, nem o inimigo são deuses. E por causa dessa inclinação, o homem caiu. E aí Satanás está usando a mesma estratégia com Jesus. Jesus, você não quer tudo? Então, eu tenho tudo. O homem me entregou o mundo. O homem me entregou os reinos desse mundo. Roma, Grécia. Ele me entregou tudo. Até aqui, Israel. Ele me entregou tudo. O homem pecou e me entregou. Então, eu te dou se você me adorar. Então, se você me adorar, você vai ser meu boneco. Se você me adorar, você vai ser Deus na terra, mas eu serei o seu Deus. Se você me adorar, você vai ganhar muito dinheiro. Se você me adorar, nunca mais você vai ter problema. Você vai cortar caminho, você não precisa ir para a cruz. É só você me adorar. Você entende como é essa tentação? É uma tentação de querer ser reconhecido, de querer crescer, de querer ser honrado, de querer ser dignificado, né? De querer ser notado pelas outras pessoas. Não, a glória. O que é a glória do mundo? É isso daí, é querer ser notado pelas pessoas. As pessoas no mundo, elas têm a referência das pessoas que têm sucesso no mundo. Então eu queria ser igual Bill Gates, eu queria ser igual, sei lá, uma pessoa aí que você admira. Queria ser igual o Barack Obama, para alguns, outros queriam ser igual o Trump, outros queriam ser igual o Bolsonaro, outros queriam ser igual o Lula, outros queriam ser igual sei lá quem. Então o que é isso? É a glória do mundo. Eu queria ter o dinheiro que ele tem, eu queria ter o reconhecimento que ele tem, eu queria ser o presidente da minha empresa onde eu trabalho, eu queria ser o diretor. Isso tudo é o quê? Isso é a glória do mundo. É a glória do mundo. Então, Jesus falou assim, ó, o meu reino não é desse mundo. Mas Satanás está te oferecendo, pela sua adoração, algo que você quer. Algo que você busca. Jesus falou assim, ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Satanás está te oferecendo. Você quer o que Satanás está te oferecendo? A gente fala de gente que tem sucesso e fala, no mínimo, fez pacto com o diabo. Isso daqui é fazer pacto com o diabo. Se você me adorar. Intercessor, se você me adorar. Se você prostrar e me adorar, e me obedecer. Adorar é me obedecer, se sujeitar às minhas vontades. Se você me tiver como Deus, eu resolvo seus problemas financeiros. Eu resolvo seu problema de, olha, eu sou intercessor, ninguém me vê. Eu estou aqui nessa salinha só em oração. Ninguém nem me conhece. O pessoal reconhece o pessoal da adoração, do louvor. O pessoal reconhece o pessoal que está gravando CD por aí. Reconhece o pessoal que prega, o pessoal que está no microfone. Mas aí eu que sou o mero intercessor, ninguém reconhece. Então, você já começou a entrar na tentação do inimigo. E o inimigo vai te oferecer reconhecimento. Você vai ser reconhecido por todas as igrejas dessa nação.
E é capaz da gente fazer assim, Senhor, glória a Deus, aleluia. Tem muitas músicas evangélicas, que são exatamente esse texto bíblico. Pessoas que querem ter, que querem ser. Elas são pessoas que querem ser honradas, pessoas que querem ser donas de uma glória, de um reconhecimento. O Senhor vai me honrar, o Senhor vai me levantar. Meu amigo, o único que pode ser levantado é o Senhor. Chegaram para Jesus uma vez e falaram assim, bom mestre, que farei para ganhar a vida eterna? Sabe o que Jesus respondeu? Ele falou assim, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom. É o Pai. Olha, Jesus que não tinha pecado. Jesus que não tinha pecado. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que se esvaziou, se fez carne. Ele era o verbo que se fez carne. E ele falou assim, por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Então, quer fugir da tentação, irmão? Quer fugir dessa tentação aqui? Se humilha, renuncia, não tenha a motivação errada. Não tenha a motivação errada. Porque senão Satanás vai te oferecer para que você possa adorá-lo e você possa interceder, movido pela vontade dele. E versículo 11 diz assim, com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí quando ele terminou de ser tentado, quando ele venceu a tentação, quando isso aconteceu, o diabo deixou ele. Então, puxa, quando que o diabo vai me deixar? Quando você vencer a sua tentação, meu querido. O diabo não vai deixar você enquanto você estiver caindo em tentação. Enquanto você estiver caindo em tentação, ele continua vindo, ele continua se apoderando de você. Então, eu caio, vou lá, peço perdão, sou perdoado. Caio de novo, peço perdão, sou perdoado. Então eu nunca vou mudar, isso vai ser a minha vida, vai ser toda essa. Isso é ser filho de Deus? Não. Você tem que resolver isso de uma única vez. Você tem que vencer esse pecado. Aonde? No deserto, sozinho. Você tem que ir para o deserto pelo Espírito. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. E aí você vai orar. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Quando você faz isso, aí Deus vai te levar para uma situação, para um deserto, onde você vai precisar vencer os seus pecados. Eu preciso vencer os meus pecados internos, primeiro, para depois que eu vencer os meus pecados, o meu ministério comece. Porque Deus não ia enviar o seu filho, o Espírito não ia levar Jesus, expor ele, sem antes ele vencer as tentações. Quando ele venceu as tentações, quando ele venceu, os demônios saíram de perto dele. Então todo mundo espiritual reconhecia quem era Jesus na terra. Todo mundo espiritual reconheceu Jesus. Por quê? Porque ele venceu as tentações pessoais. Ele venceu as tentações. Então, cada vez que você vence uma tentação, cada vez que você vence uma fraqueza na sua carne, você consegue ter os anjos se aproximarem e servirem você. Porque você se transformou numa pessoa vitoriosa. Uma pessoa vitoriosa não é uma pessoa que transforma pedra em pão. Não é uma pessoa que tem glória dos reinos desse mundo. Isso não é uma pessoa vitoriosa. Pessoa vitoriosa, irmão, é uma pessoa que vence a si mesma. É uma pessoa que consegue resistir ao diabo. E ele foge. Que consegue dominar a sua carne. Isso é uma pessoa vitoriosa. E aí vieram anjos e o serviram. A Bíblia não diz que ele chamou os anjos. Ele só teve fome. Mas ele não chamou os anjos. Então, vença as tentações. Vença as tentações. E quando você vencer as suas tentações, você será servido por Deus. Deixa, puxa, mas isso é uma vergonha. Meu querido, minha querida, encara de frente.
Você tem que confessar, olha, eu estou sendo tentado. Né? Pega a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, o salmista escreveu a seguinte frase: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu preciso colocar a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso ler essa palavra aqui, eu preciso meditar nessa palavra aqui, porque aí eu vou estar protegido do inimigo, protegido do pecado. Porque o pecado vai trazer a doença, o pecado vai trazer a morte, o pecado vai trazer a miséria. O pecado, irmão, é o pecado que está causando tudo isso daí que você está vendo. O pecado está causando essa Covid, é o pecado, essa é a raiz. E do pecado, pecado de ganância, de inveja, pecado de mentira, pecado de fraude, pecado de corrupção, pecado de prostituição, tudo quanto é tipo de coisa ruim vem do pecado. Então é o nosso pecado que empodera o inimigo. Você não pode ficar sujeito aos seus pecados. Domina os seus pecados pela palavra de Deus. Amém? Deixa Deus te conduzir, deixa o Espírito te levar para um tempo onde você vai vencer os teus pecados e você vai ser abençoado. Porque do outro lado desse deserto tem anjo te esperando. Mas a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Vamos pedir para Deus ter misericórdia da nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para todos sempre, Senhor. Queremos implorar que o Senhor guarde a nossa vida. A tua palavra diz para a gente orar desse jeito: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós queremos orar todos os dias, Senhor, essa frase que o Senhor mandou a gente decretar: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Então, quando vier a tentação na nossa vida, não nos deixa cair, Pai. Não nos deixa cair. Não nos deixa ser enganado pela nossa própria carne, pela nossa concupiscência, pelos nossos desejos. Não permita que a gente entre, Senhor, e peque contra Ti. Senhor, nos ensina a guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós sejamos protegidos, Pai, que nós sejamos blindados com a queda do inimigo. Em nome de Jesus. Nós abençoamos cada pessoa, cada família, abençoamos cada casamento, abençoamos cada intercessor e declaramos um tempo novo, um tempo de vitória contra todas as tentações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amém? Espero que essa palavra sirva para que você tenha uma vida melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta e a gente fala um pouco mais sobre intercessão e sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus te proteja em nome de Jesus. Fica na paz.